mais aprofundada, dado a sua importância. Então, gostaríamos muito de enaltecer aqui a pessoa do nosso presidente, o contador Aloísio, e também fazer uma deferência ao nome de todos os colegas que integram essa comissão, João. Você que atua também com a parte política, eleitoral, sabe disso. É importante a gente falar em nome de todos, porque pela primeira vez a Comissão de Estudos Técnicos foi constituída por pessoas que atuam exclusivamente nessa área. Inclusive o nosso colega Marcos, que está aqui, além de contador, também é advogado, atua nessa área já há bastante tempo. Então, só queria fazer uma deferência aos integrantes. O nosso coordenador é José Martinho Filho, eu atuo como vice-coordenador, né? Walter Klaus Rieger, e os nossos membros, além do Marcos Andrade, que está aqui, nós temos também a Raquel Heloísa da Silva, o Sidney Benedito de Amorim, a Jussana Moraes de Lima e Souza, o Renan de Almeida Garcia e o Edevandro Rodrigo Guandalim. Então, só fazendo esse registro... Essa é a primeira vez que forma essa comissão. Começou a partir desse ano? Não, na verdade, assim, a comissão ela já existia, sim, mas ela não tinha uma atuação como está tendo agora. Então, sim, a gente fez essa provocação ao presidente do Conselho, que acatou e sim, está dando todo o espaço para que os profissionais da área contábil, que atuam de forma direta com ela, João, tenham esse espaço para discutir, buscar, né, dirimir esses pontos que são mais polêmicos dentro da contabilidade eleitoral, porque com a mudança da legislação, com o ingresso dos recursos públicos nas campanhas, muitas regras mudaram, muitas sim, coisas passaram a ter um tratamento diferenciado, né? E isso ainda não está, como se diz... não está consolidado, né? Ainda não pegou todo mundo, né? Muitas pessoas já estão sentindo até no próprio bolso o resultado disso, né? Mas outras ainda acham que a coisa está no tempo de amarrar cachorro com linguiça, e não é mais assim, né? Nós temos tempos hoje, a Justiça Eleitoral já está preocupada com inteligência artificial. Pois é. Como que não vai dar uma atenção diferenciada para as prestações de contas de campanha, né? Então, nós estamos aqui justamente para falar com vocês e tirar dúvidas, expor algumas coisas. Marcos? Parabéns, Walter, pela introdução. Quero cumprimentar todos os nossos amigos e companheiros lá da comissão, em nome do nosso presidente, José Martinho. E é exatamente isso, né? Os recursos públicos, com a mudança que nós tivemos em 2015, que consolidou com a reforma de 2017, no qual você tem o financiamento público de campanha, trouxe junto com ele uma maior fiscalização. E essa fiscalização vai fazer com que, se o candidato não tiver muita atenção com a sua contabilidade, ele vai ser penalizado. Nós tivemos nessa última eleição de 2022 uma média de reprovação em torno de 70% das contas eleitorais. Então, é uma média muito alta. E é exatamente isso que a comissão busca. Divulgar cada vez mais o conhecimento científico em relação à contabilidade e proporcionar para que todos possam participar desse pleito de forma segura, transparente e eficiente. A gente ouve muito falar da questão de reprovação de contas, mas didaticamente, eu no processo eleitoral, quando alguém me chama para fazer a campanha, a primeira pergunta que eu faço é: tem um contador? Quem é? Para mim, a figura mais importante no processo. O segundo, tem um advogado? Eu quero saber o que o advogado defende ou não. Uma coisa que está na lei, outra coisa que é defensável, né? Sim. Em relação a isso. Mas hoje, depois dessa mudança, da ampliação do financiamento de campanha através de dinheiros públicos, né? Esse rigor aumentou muito. Porém, nós temos um problema que a gente vive no país do perdão.
as pessoas erram e é perdoado. Parece que nunca vai terminar essa relação de perdão, né? Estou falando isso porque muitas das pessoas que estão indo à candidatura agora e muitos partidos estão colocando, eles quase deixaram estourar o prazo deles prestarem conta. Encontrei muita gente lá no desespero que tinha não sei quantas horas, não sei quanto tempo, e essas horas passaram e eles conseguiram depois. Como que está isso? Então, professor, vamos lá. Iniciando, nós temos que dividir a prestação de conta em 2 pontos. Os partidos têm uma obrigação de prestação de conta e o candidato tem uma obrigação de prestação de conta. Em relação ao candidato, quando ele recebe o recurso público, a penalidade da má utilização do recurso público ou a falta de uma comprovação eficiente da utilização daquele recurso, ele é penalizado em reprovar a conta, dependendo do índice de erro, normalmente é o índice em torno de 10%. Então, só para que o nosso ouvinte possa entender, vamos dizer que eu tenho um orçamento de 1 milhão. Então, eu posso errar, em tese, em até 100 mil, que a minha conta vai ser aprovada. Se for superior a 10%, a minha conta é reprovada, certo? Com relação à não comprovação efetiva da despesa, eu tenho por obrigação devolver aquele recurso público. Então, muitos candidatos na eleição de 2022 que receberam o famoso fundo eleitoral e não conseguiram comprovar de forma eficiente aquele gasto, tiveram que devolver o dinheiro para a União. E essa devolução não tem perdão. Agora, com relação aos partidos, sim. Os próprios partidos, quando perdem prazo, eles sofrem multas eleitorais por vários motivos. Um dos motivos seria qual? Os partidos têm uma obrigação básica, que hoje é de incentivar a inserção da mulher na política. E uma dessas determinações legais é que ele tem que aplicar 5% de todo o recurso que ele recebe para a conta da mulher. Quando ele não faz isso, ele é penalizado. Então, esse projeto de lei que estava sendo votado na Câmara, né, que não concluiu, é exatamente para perdoar os partidos quando não cumpre uma determinada obrigação eleitoral. Mas, com relação ao candidato, não. Se ele não comprovar a despesa, ele tem que devolver o dinheiro. Um alerta, até tem muita gente que é candidato e perde a eleição, não tem voto, desiste, né? Vai lá, faz o registro da conta, depois desiste, tá? E esse candidato não presta conta, não volta lá prestar conta, nunca mais entrou na eleição. Ele fica com alguma implicância? Sim, com certeza, com certeza. A partir do momento que você registrou a sua candidatura, João, que você teve um CNPJ criado, você pode desistir do pleito, não tem problema nenhum. Mas no tempo apropriado, o candidato que desistiu vai lá, vai prestar contas até a data em que ele movimentou, se ele movimentou algum recurso, se ele executou algum tipo de despesa. Se ele não fez absolutamente nada, ele tem a obrigação de ir lá e prestar a conta zerada como um outro candidato qualquer. Tá? Nós tivemos várias situações assim de pessoas que desistiram e acharam, não, ó, eu desisti como se a Justiça Eleitoral tivesse a obrigação de saber que ele desistiu. Né? E isso, evidentemente, não acontece. Então, ele tem essa obrigação. Professor, você me permite voltar a Duas Casas? Desde quando a gente apresentou a presença dos senhores aqui, muita gente com dúvidas, por ser um ano eleitoral, nessa questão da transparência. Ele já citou o fundo partidário, mas nas fontes de financiamento também. E aí eu senti o eleitor com essa insegurança, querendo compreender um pouco mais, né? Esse aumento da transparência, fiscalização, o que pode individual, o que pode no corporativo. Então, por ser um ano eleitoral, e me permita voltar a essas Duas Casas, só para a gente começar a também levar essa informação para quem está tomando pé agora, quem está buscando esses movimentos de um possível candidato, para os senhores explicarem um pouco para a nossa audiência, que ainda não é expert no assunto, mas depois dessa entrevista vai entender bastante. Tranquilo. E não só agora, até uma das coisas que eu comentei com o João, Marcelo, é muito, muito pontual a sua colocação, e por isso que, quando eu iniciei a minha fala aqui, eu coloquei, ó, nós estamos à disposição de vocês para esclarecer todas as dúvidas, porque talvez 1 hora não seja suficiente para a gente clarear um assunto de tamanha envergadura. Mas, seguramente,
a gente está aqui também à disposição para, se em Claro, outras com certeza. circunstâncias vocês precisarem. a Até gente já outubro vem... tem muito faleiro desse que vai acontecer. Tá certo. A gente está à disposição aí para poder prestar esses esclarecimentos para a sociedade, né? Então, assim, voltando a essa questão da transparência. Hoje, a Justiça Eleitoral, ela tem, no âmbito da sua estrutura, ela criou, né, para os partidos e para os candidatos a obrigação de apresentar os seus gastos. Então, falando assim de forma bastante específica, né? Quais são as fontes de recursos? Iniciando por elas, né? Nós temos 2 fontes de recursos, que são as doações de campanha, que elas são especificamente feitas por pessoas físicas. Pessoas jurídicas... CPF. Não existe mais doação de campanha de recursos de empresas. O único CNPJ que pode doar para outros CNPJ são os partidos políticos. Mas, ainda assim, a origem do ingresso do recurso no partido político tem que vir de uma pessoa física, que é o que a gente chama de doador originário, né? Então, esta é uma fonte. A outra fonte, que já aí nós entramos para as 2 fontes de recursos, que são os recursos públicos. O fundo partidário, que é o fundo que custeia as despesas cotidianas dos partidos durante todo o ano, né? Cada partido, no âmbito da sua estrutura, recebe da Nacional um volume de recursos e dentro desse volume, como o Dr. Marcos já citou, 5% ele tem que destinar para as mulheres. Mas ele pode também aplicar o fundo partidário na eleição. Não existe nada que impeça. E o terceiro e o segundo recurso público, o mais conhecido por todos agora, até pelo volume de recursos que é destinado, é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Esse fundo, ele é dinheiro público, né? Nós já citamos, e ele só é disponibilizado para os partidos e candidatos em ano de eleição. Então, ele tem uma data certa para ser gasto, as contas têm que ser abertas exclusivamente naquele período do processo eleitoral, depois elas são encerradas automaticamente, porque não tem outra finalidade que não custear as campanhas, né, ou os partidos nas ações que serão desenvolvidas no processo eleitoral. É importante a gente frisar aqui, já que nós estamos falando de transparência, que para este ano nós temos uma regra, João, que pela primeira vez a Justiça Eleitoral determinou aos partidos uma data limite para a aplicação desses recursos, ou pelo menos para a destinação lá na ponta a quem vai efetivamente utilizá-los. Então, esse recurso não pode mais ficar no caixa dos partidos. Isso aconteceu em outras eleições, né, de algumas agremiações, inclusive não conseguirem aplicar os recursos de forma adequada, porque na época do processo eleitoral não distribuíram, ficaram segurando. A gente não pode afirmar categoricamente, mas a gente imagina que, né, nós temos lá 3 candidatos, então eu tenho 500 mil, eu vou colocar 100 mil na mão de cada um e vamos ver como é que o cara vai desenvolver. Se lá na frente um despontar mais do que o outro, eu coloco mais 100 nesse, eu coloco mais 200 naquele, e por aí vai. Então, hoje não. Hoje os partidos precisam ter uma regra. Evidentemente que, primeiro, eles precisam respeitar o que determina a legislação na proporcionalidade, né, de gênero e de raça. Então, a legislação, de acordo com os candidatos de cada partido, ele tem que fazer uma distribuição proporcional a isso, e depois, evidentemente, um incremento, digamos, naqueles candidatos ao qual os partidos acreditam que tem um potencial maior. Né? Então, 30 de agosto, 31 de agosto é a data limite. 30 de agosto, exatamente. São 14 dias após o início das eleições. Então, os partidos políticos, a nível nacional e a nível estadual, se receberem recursos para, a partir deles, serem destinados aos candidatos, 30 de agosto é a data limite para fazer essa distribuição. Ok? Pode ir. Pois não, Marcos. Então,
aproveitando o que o nosso colega tem colocado, então são duas fontes de recurso. Recurso privado, de origem da pessoa física, e recurso público. O recurso privado, ele é doação da pessoa física, limitado a 10% de tudo que ele ganhou no ano anterior. Normalmente, a Justiça Eleitoral utiliza a declaração de imposto de renda dele. O que ele declarou, ele pode doar até 10% daquele valor. Ah, mas se ele doar um valor maior, ele vai ser penalizado em 100% do valor doado a maior, e o candidato também poderá ser penalizado. Então, essa é a primeira fonte, e a principal fonte ainda é a arrecadação de doação de pessoa física. A segunda fonte que o colega citou é exatamente o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Aqui quero fazer um pequeno adendo, que quando se fala em fundo eleitoral, a maioria e os candidatos pensam, eu vou receber um dinheiro do fundo eleitoral. Necessariamente não. Como que funciona? Então, o partido tem um orçamento. Exemplo, vamos dizer que o partido tem 1 milhão. Primeiro, ele vai verificar a quantidade de candidaturas que ele tem de gênero. Então, se ele tem 35% feminino, ele vai separar 35% do recurso para candidatura de gênero. E os outros 65% para o outro gênero, certo? Uhum. A partir daí, ele tem a aplicação obrigatória da separação por raça. Então, do que sobrou, exemplo, masculino mais 20% e feminino mais 20%. Então por que todo mundo não recebe? Porque o partido vai escolher para quem ele vai destinar. Então, um exemplo, né? Vamos dizer que eu tenho 100 mil reais, o partido, e eu tenho 10 candidatos. Desses 10 candidatos, 3 são mulher e 7 são homem. Então, eu cumpri o critério de gênero, 30% mulher e 70% homem. O recurso que cabe ao homem seria 70 mil reais, mas eu posso pegar 70 mil reais e aplicar em um único homem. Eu não preciso aplicar no 7. Então, essa é uma grande confusão que leva com relação ao fundo eleitoral. Da mesma forma, os 30% da mulher. Da mesma forma, Desproporcional, não precisa aplicar nas 3. Não precisa aplicar nas 3. Exatamente. O partido pode decidir se vai aplicar exclusivamente em uma. Salvo, né, evidentemente, se dentro disso aí nós tivermos o critério de raça. Né? Daí você tem que fazer uma distribuição proporcional. Mas no mesmo critério de raça, exemplo, no caso dos homens, eu tenho 20%, eu tenho 7 homens, daria 1,4, vamos dizer. Homens, então, né? 2 homens. Sim. Eu posso aplicar o critério de raça somente um. Exatamente. E eu cumpri o critério. O valor está no critério e não na quantidade de pessoas. Exatamente. E isso, né, de não limitar, para quem não entende, né, professor, os leigos no assunto acham aí desproporcional, injusto, mas é uma particularidade e pode acontecer, e aí não adianta questionar, né, professor? Isso acontece porque a nossa legislação ela é baseada no coronelismo, na cacicagem. Ela não é distributiva, nunca foi. Nós nunca tivemos um histórico de uma legislação que ela tratasse eleição. Por isso que é o maior desejo das pessoas que lidam dentro do campo político partidário é ser presidente ou tesoureiro, ou secretário do partido. Porque são os dois que decidem como que as pessoas vão comer o bolo quando chega. Mas viu, João, me permita fazer uma correção. Quer dizer, não é uma correção, aqui é um crédito, na verdade. Sim. Essa sua colocação, a gente já trabalha com esse processo há muito tempo, e eu queria fazer, é um mérito realmente. Sim. O partido que faz isso, o único partido que eu vejo, que eu conheço, porque eu estou lá dentro, que faz a distribuição igualitária dos seus recursos é o PT. Não estou fazendo propaganda política, mas eles têm uma política interna porque é o estatuto, o regulamento do partido que determina isso. Permite. Alguns deixam aberto, que permite, então, aos seus dirigentes fazer a distribuição da forma que melhor lhe convier, respeitando o que está previsto na norma, como o Marcos acabou de falar. Mas o PT discute isso, eles fazem plenárias, debatem e tal, para que todo mundo que sair candidato vai ter o seu quinhão.
E esse quinhão ele é respeitado pelos critérios que eles definem entre eles. Então, eu acho isso bacana. Desculpe a minha curiosidade, o senhor disse que ele que faz da forma mais proporcional e quem faz da forma mais desequilibrada, o senhor pode falar? Nacionalmente eu posso falar. Fala, professor. Existe dois, não vou falar o partido, não o nome das pessoas, mas existem 2 partidos cujos presidentes são hoje os presidentes mais fortes de partido e eles nunca são eleitos a nada, eles não fazem nem questão de se candidatar. Façam suas apostas. E é com essa resposta reflexiva que a gente vai fazer mais uma pausa. Te convido a acompanhar o Repórter CBN, as principais notícias do país, a cada meia hora. Daqui a pouco a gente segue com muito mais faleiro local aqui no nosso estúdio CBN Cuiabá, falando de campanha eleitoral, contabilidade, o que pode e o que não pode. Você vai aprender aqui. A gente não demora, é bem rápido e não saia daí. Estamos de volta. 15 horas 40 minutos, 39. Vai girar daqui a pouquinho. 15 horas 39 minutos, quinta-feira, 1º de agosto de 2024. E a gente começando mais um mês de muita informação aqui na nossa CBN Cuiabá. Você que ligou o rádio agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E a gente já está na reta final do nosso faleiro, colocando em pauta a contabilidade em período de campanha. É um assunto importante para você ficar de olho, para aprender e para também ficar atento para cobrar, como é o caso do Imbraim. Imbraim que está aqui junto com os nossos convidados e está dizendo que ouve sempre, mas às vezes na correria não participa, mas ele quer saber sobre a prestação de conta parcial e final também, essas mudanças para ficar de olho, porque ele também quer saber um pouco sobre essas sanções para quem não cumpre o prazo ou para quem tem uma punição. Então, vamos explicar para o Imbraim, que participa conosco aqui pela primeira vez. Obrigada pela pergunta. Então, a prestação de contas parcial é uma obrigatoriedade, né? Então, todos os candidatos e partidos precisam declarar no meio do processo eleitoral, para este ano, mais precisamente, do dia 9 ao dia 13 de setembro, todos os gastos e todas as receitas que eles tiverem arrecadado até o dia 8 de setembro. Uhum. Então, obrigatoriamente, eles precisam prestar essas informações para a Justiça Eleitoral, né? que é a prestação de contas parcial. Uhum. E a regra fala que não pode haver divergência na prestação de contas final em relação à prestação de contas parcial, ou seja, eu não declarei tudo na parcial, depois eu vou lá, insiro mais alguma coisa e tal. E a conta vai ser reprovada? Pode ser reprovada. O candidato vai ser penalizado? Não necessariamente, a depender do que aconteceu, do que motivou aquilo ali. Mas vai ter um apontamento, sim. E por que esse apontamento, João? Porque com a entrada dos recursos públicos nas campanhas eleitorais, as despesas precisam ser registradas pelo regime de competência e não mais pelo regime de caixa, que é quando elas acontecem. Uhum. Então, se você contratou alguém lá no começo da campanha, mesmo que você não tenha pago ele, mas você precisa registrar que você contratou aquela pessoa. Você emitiu uma nota, você tem que registrar ela na data em que você emitiu e não a data em que você pagou. Uhum. Então, esta é a diferença entre a prestação de contas parcial e a prestação de contas final. Não esquecendo que, tão importante quanto isso, ou até mais importante do que isso, é que qualquer recurso que o candidato ou o partido receba, ele tem até 72 horas depois do seu ingresso na conta para prestar essa informação para a Justiça Eleitoral. É o que a gente chama de relatório financeiro. Só que aí vem aquelas armadilhazinhas contábeis que a gente fala, né? Porque quando o candidato informa a Justiça Eleitoral que ele recebeu uma receita e ele manda o arquivo, ele não está dizendo, não está informando só a receita, ele está mandando também as despesas que estão registradas até aquele momento na campanha. Então a Justiça Eleitoral vai estar sabendo. E esta informação também alimenta o próprio site da Justiça Eleitoral, que é o DivulgaCan de Contas. Todos podem procurar lá depois. Tem o DivulgaCan para os candidatos e tem o dos partidos, que é uma coisa que a população muitas vezes não sabe. A Justiça Eleitoral disponibiliza, dentro do critério de transparência que você falou antes, Marcela,
todos os gastos do que o partido informa, que o candidato informa, vai estar lá nesse portal para ser consultado por quem quiser. E se não fizer nessas 72 horas, qual é? Vai vir a diligência depois e o candidato vai ter que responder por que não fez. Penalizado. Ele é penalizado. Ele é penalizado, inclusive, a partir da eleição de 2022, antes ele era tratado como uma ressalva. Mas na eleição passada passou a ser tratado como fator ensejador de reprovação de contas. Os candidatos não foram penalizados, mas eles tiveram as suas contas reprovadas. Por quê, Marcela? Hoje, o Tribunal Superior Eleitoral entende que a principal ferramenta de transparência é a divulgação da arrecadação e dos gastos. Então, se você, hoje, candidato, receber um recurso, em 72 horas você tem que informar à Justiça Eleitoral. E essa informação, 24 horas depois, ela vai estar no site. Então, hoje, qualquer ouvinte, qualquer cidadão pode entrar nesse site chamado Divulga Cand e vai ter lá, candidato X, quanto que ele arrecadou? Arrecadou 2 milhões. Quem foi que doou o dinheiro para ele? Está lá o nome, está lá o CPF dele lá. Como que ele gastou? Ele gastou com marketing 1 milhão, ele gastou com santinho, ele gastou com panfleto. Hoje, a cada 72 horas, tem uma atualização no site. Então, a transparência ela é muito forte nesse sentido. O nosso ouvinte, o Cláudio, perguntou sobre se ainda existe e como funciona a vaquinha eletrônica e aonde vai esse dinheiro. Então, a vaquinha ela já está autorizada, né? Ela existe ainda, ela já foi autorizada a partir de maio. Desde maio, o candidato que quis criar sua conta da vaquinha, ela é feita exclusivamente por aquelas empresas que estão credenciadas junto à Justiça Eleitoral. Ele arrecada durante o período de pré-campanha esses recursos, mas ele só pode utilizar esses recursos depois que a campanha começar. Ou seja, ele vai ter a sua conta criada, ele vai poder transferir os recursos daquela conta para a conta dele de campanha. E aí, a regra da vaquinha é a mesma daquela que nós falamos antes. Ou seja, CPF. até 1.000, é tudo no CPF, nenhum doador pode doar mais do que R$ 1.064, porque acima desse valor é necessária a comprovação da sua capacidade de doação. E é uma única vez que pode acontecer, professor? Não, ele pode fazer mais de uma doação, mas se passar dos R$ 1.064 em cima do mesmo CPF, ele pode ser questionado na questão de ter que comprovar a origem do recurso, ou seja, o imposto de renda dele do ano anterior, ele não pode doar mais do que 10% do que ele declarou como receita. Né? Então, esse é um dos componentes para essa questão da vaquinha. Mas todas as doações têm que ser registradas em nome do CPF originário. Por isso que quando você entra no site da vaquinha, que você se cadastra lá, você tem que obrigatoriamente prestar aquelas informações, porque depois o candidato vai ter que registrar quando utilizar o recurso. E o cidadão pode denunciar também irregularidades ou ele pode ir lá no site e ele apenas acompanha? Pode denunciar, com certeza. Pode e deve, se ele verificar alguma irregularidade. Do ponto de vista da cidadania, ele é obrigado a denunciar. Não existe uma penalidade se não denunciar, mas é obrigado. Que eu fico tentando me colocar no lugar do cidadão que às vezes, professor, acha que é pequena a atitude dele, que é irrelevante. Então é bom quando profissionais que atuam, eles fazem essa provocação, porque eu imagino que tem pessoas que sentem que é um assunto distante, que é dos grandes, e faz toda a diferença importante, né, professor? O senhor sempre diz isso. Isso. Exatamente. E tem um outro componente, Marcela, que é tão importante quanto essa questão do registro inadequado, por exemplo, de uma receita, é a questão da omissão de uma despesa. Hoje, o candidato que gera uma despesa e não declara ela para a Justiça Eleitoral, ele é considerado omisso. E a omissão da despesa, ela é fator ensejador de reprovação de contas, inclusive de multa eleitoral no valor da despesa omissa, e às vezes até mais. E olha que interessante, como os recursos têm que ser divulgados, então imagine, você vai lá, olha um candidato no Divulga Cand, ele não tem arrecadação nenhuma, ele não tem gasto nenhum, mas você olha a campanha dele na cidade e está enorme. Então, da onde está vindo essa campanha? Da onde está vindo esses recursos? Como que ele está pagando? Da onde que ele está arrecadando? Então, tem que ser denunciado, sim.
O TRE, como o TSE, possibilita vários canais de denúncia. Hoje, o mais conhecido ainda é um aplicativo chamado Pardal, que você pode baixar ele, facilmente você baixa, você pode fazer denúncia anônima também, como você pode fazer a denúncia identificada. Mas o aplicativo, ele permite você tirar foto, inclusive encaminhar a foto em conjunto com a denúncia. E que vale para o período de pré-campanha. Sim. Que é uma outra situação que gera muita polêmica. Nós tivemos, não sei se o privilégio, mas aconteceu em Mato Grosso o caso emblemático da senadora Selma, né, que teve o mandato cassado por conta de problemas de gastos em pré-campanha, né, gastos excessivos e tudo mais, e que não foram depois declarados. Né? Gastou e comprovou, né? Ficou legal isso. Então, mas é importante a gente frisar que na pré-campanha não existe regra para pré-campanha. Existe o quê? Uma proporcionalidade, aquela coisa, para que não gere abuso de poder econômico. Né? Até porque quando a gente fala também em pré-candidatos à reeleição, esse olhar das pessoas, né, professor, ele fica mais atento por conta do uso da máquina pública, essa atenção é redobrada e essa fiscalização também professores? Então, a Justiça Eleitoral está monitorando. O que a gente sabe é que a Justiça Eleitoral está monitorando. Lá na frente, a gente vai poder saber, porque cabe também à Justiça Eleitoral, ao Ministério Público Eleitoral, promover as denúncias daqueles casos que são extremamente abusivos, aquelas coisas assim escancaradas. Né? Mas não é um regramento para isso. Tá? Não existe, tudo é com base na proporcionalidade. Né? Uma pergunta que o ouvinte não fez, mas poderia fazer, é o seguinte... sou candidato, foi depositado um dinheiro na minha conta, não gastei tudo. O que eu faço no final com esse dinheiro? Ao término da campanha, obrigatoriamente, ele tem que devolver esse recurso para o partido ao qual ele está filiado. Vamos lá. Sim. Depositaram o recurso na minha conta. Quem depositou? Se o recurso estiver identificado. Vamos explicar. O dinheiro da vaquinha. Lá na vaquinha recebi 50 mil reais. Okay. Aí foi para minha conta. E aí eu terminei não gastando. Vai lá que eu desisti da eleição numa altura, então não gastei. Você é obrigado a registrar os 50 mil reais da vaquinha no nome do CPF de todos os doadores, na sua prestação de contas. Ao término dela, você não gastou o recurso, você devolve para o partido ao qual você está filiado. Isso mesmo. Essa é a regra. E vai chegar para quem doou de volta ou não? Não. A vaquinha seria assim. Doou, tchau. Se desistiu, o problema é seu. Não, aí é assim. Dá com a mão direita de acordo com a próxima eleição, não te enxerga. Fiquei assustada com essa informação. Então, o dinheiro está aqui arrecadado na vaquinha, certo? Eu sou candidato. Se eu confirmei a minha candidatura, a vaquinha vai mandar o dinheiro para mim. Se eu não confirmar, o dinheiro fica lá e é devolvido para os doadores. Aí sim. Tá. Então, o dinheiro só vem para mim se eu confirmar, fazer o registro da minha candidatura. Se você fizer o saque lá da conta da vaquinha, entendeu? Isso. E jogar para sua conta de campanha, você tem que devolver para o partido. Mas se você desistir antes, aquele crédito que tiver lá, você avisa a vaquinha que você desistiu e ela devolve, então, aos seus doadores. Os doadores. Mas bom se eu comecei a jogar o jogo e sair no meio da partida, lascou-se, então. Sim, mas aí quem vai beneficiar é o partido. Porque você vai pegar a sobra partidária, a sobra da campanha e vai transferir para o partido. E o partido, havendo a informação do doador de origem, pode doar para outros candidatos durante o processo eleitoral. Entendeu? Mas normalmente esse tipo de doação de quem desiste é feito só lá no término da prestação de contas, onde o pleito já se encerrou. E essa probabilidade de desistência, ela é grande? Depende muito da formação da chapa, né? Normalmente, quando você tem o critério de gênero, no qual a pessoa entra simplesmente para cumprir o critério, tem um índice de desistência grande, sim. Agora, quando é um candidato mesmo que pretende desenvolver um trabalho junto à sociedade, o índice é totalmente diferente. Então, hoje, a desistência está mais associada à questão de gênero, a proporcionalidade na formação de gênero, do que em si dos candidatos. Deixa eu colocar aqui a pergunta do Marcelo, meu xará. Boa tarde a todos, eu sou o Marcelo. Queria tirar uma dúvida com relação à juíza Selma, que foi eleita e foi destituída do cargo devido a algumas denúncias com relação à campanha dela. E para nós leigos aqui fora, a gente não entende muito sobre isso. Alguém poderia explicar exatamente o que houve na candidatura dela e se esse caso é corriqueiro, né?
Porque às vezes a gente taca pedra numa pessoa, mas é uma coisa que acontece o tempo todo com todo mundo. O senhor Boa tarde a citou o todos. caso dela e despertou aqui a curiosidade. Consegue, de forma rápida, por conta do nosso tempo, explicar? O caso dela, como eu disse, é um caso emblemático, ganhou repercussão nacional, né? Foi a primeira senadora eleita e cassada por ter quebrado regras da pré-campanha, né? Gastos que ela realizou e tudo mais, acima do permitido. Gasto digamos, indevido. Né? indevido, em período gasto que indevido. não era permitido. E, evidentemente, que existem até hoje discussões a esse respeito. Eu acho que o Marcos, como além de contador, operador do direito, ele poderia nos dar um esclarecimento jurídico mais completo acerca dessa indagação. Talvez o tempo seja insuficiente, mas podemos, como você expôs de forma bem clara, exatamente isso. Existe uma regra na pré-campanha que é um gasto moderado. E ela contratou um gasto muito maior do que um gasto moderado. E sendo comprovado, através principalmente com o gasto que ela teve em marketing. O que ocorre? A legislação eleitoral, ela busca que os candidatos tenham a mesma igualdade de concorrência. Sabemos que, na realidade, não acaba ocorrendo isso, mas a legislação busca isso. Então, na pré-campanha, você não pode ter um gasto maior, porque, em tese, você já sai em vantagem com relação ao seu concorrente. E a questão da ex-senadora Selma foi exatamente isso. Ela teve um gasto desproporcional na pré-campanha e esse gasto culminou com uma condenação dela e, posteriormente, a cassação do registro da candidatura dela. Inclusive com devolução do recurso, né? Exatamente. Eu não sei como que está dentro do processo, mas foi sentenciada uma devolução tanto dela quanto dos suplentes. Ou de um suplente, me parece. Até porque, quando indagados a respeito disso, por isso que antes, Marcela, quando você questionou, mas a justiça eleitoral, vocês vejam que tudo isso aconteceu pós-eleição, quando Selma já estava declarada vitoriosa e tal. Aí, na prestação de contas dela, é que veio a denúncia. O denunciante, à época, apresentou provas, essas provas se transformaram numa AIGE, né, que é uma ação de investigação judicial eleitoral, e aí foram indagando as pessoas, e aí eles foram apresentando documentos, contaram uma história, essa história não bateu, então, e por aí foi. Dentro desse contexto, nós tivemos mais recentemente, acho que todo mundo acompanhou, o julgamento do Sérgio Moro, que foi a mesma questão, mas de forma diferente. Por quê? Como ele era candidato a presidente, ele teve um gasto de pré-campanha compatível a ser candidato a presidente, mas depois ele virou candidato a senador. E a ação foi exatamente para questionar. Aí ele já tinha feito os gastos. Ele gastou de uma forma muito superior, porque o orçamento para presidente é diferente de orçamento para senador, que ele também deveria responder por esses gastos. Senhores, há muita informação para ser compartilhada e com certeza a gente vai ter outras oportunidades, mas em respeito à rede, ao nosso horário, eu vou agradecer e muito a presença do Walter Klaus aqui à minha direita, Marcos Andrade ali ao lado do professor à minha esquerda, eles que são membros da Comissão de Estudos Técnicos de Contabilidade Eleitoral do Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso. Muito obrigada e estendam, por favor, nosso agradecimento a todo o timaço de vocês que desenvolvem um trabalho tão importante, tecnicamente preciso, e aqui se disponibilizaram a sentar e conversar de forma transparente com a nossa audiência, porque esse assunto interessa você que nos ouve, você que nos assiste. É tempo, sim, de aprender, de sanar as dúvidas. Tudo isso vai embasar a sua tomada de decisão e essa, sim, é a nossa missão principal por aqui. Obrigada, adoramos o Faleiro e até a próxima, né? Muito obrigado a vocês pelo espaço e, como dissemos antes, seguimos à disposição de vocês para prestar mais esclarecimentos. João, eu acredito que devam surgir perguntas, nós nos colocamos à disposição para, no segundo momento, vir aqui falar sobre isso, né? Claro. Porque o processo eleitoral ele inicia daqui mais uns dias e é aí que as coisas começam, de fato, a acontecer, né? Tem várias outras informações, limites, teto de gastos, quantidade de pessoas
que podem ser contratadas, Uhum. que tipo de pessoas podem ser contratadas, quem que não pode. Ou seja, como eu disse, é um tema que se a gente for brincar num bate-papo, a gente fica 3, 4 horas conversando aí e ainda falta tempo. Então, agradecer esse espaço de vocês, agradecer a todos os ouvintes, né, que estão nos acompanhando e seguimos à disposição aí em nome do Conselho Regional de Contabilidade. Obrigada. A você, ouvinte, fique atento ao site para poder acompanhar a divulgação dos gastos dos candidatos. E a você, candidato, muita atenção com relação aos prazos. Prazo 72 horas, conta parcial, conta final. Contrate um contador especializado em direito eleitoral. Contrate uma advogada especializada em direito eleitoral. E evite, assim, que você tenha muita dor de cabeça e coloque, inclusive, a sua campanha em risco. A todos os ouvintes, o nosso agradecimento. Professor, Chegando ao fim. caminhamos para o fim. 30 Eu segundos. pensei, isso tudo está começando e o senhor já está sem dormir, né? Eu já estou sem dormir. Professor. Eu fiquei olhando o Walter e falar ali, ainda vai começar. Para mim já começou, já faz 2 semanas. Já estou na estrada há 2 semanas, indo e voltando. Para nós também, professor. Só que, assim, o jogo... treino é treino, né? Jogo é jogo. Então, Só que no meu caso, o treino é sempre mais pesado que o jogo. Quando Tá. chega no jogo, estabiliza. É isso. Voltaremos amanhã? Firmes e fortes. Desejar uma quinta-feira. Não sei se tem jogo hoje, se alguém vai sofrer Eu nem hoje. quero saber. Eu estou correndo né, atrás de professor? campanha, nem Eu tô jogo estou vendo o que está tranquila. acontecendo. Tô fofa hoje, né, Mas desejar um professor? resto de quinta-feira feliz para todo mundo e que a sexta-feira seja uma sexta de sextou. Que assim seja. Você que nos acompanhou, nosso muito obrigada. Aqui a gente te informou, torcemos juntos por Rebeca Andrade, deu tudo muito certo. E é claro que eu te convido a seguir conosco, acompanhando a rede CBN, também acessando o nosso site cbncuiabá.com.br, nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. E se ainda não me segue, você está perdendo demais. Acessa lá, @soumarcelavasconcelos. Cuide-se, excelente, abençoado agosto para você e uma quinta-feira leve, produtiva, que dê tudo certo aí. Amanhã já sabe, às 14 horas a gente está de volta, você bem sabe, mas eu gosto de boca cheia de repetir que não abra mão da sua companhia, cuide-se, divirta-se e até amanhã. Estúdio CBN.